Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Desmistificando FI por Rodrigo Medeiros. Como eu falei, voltei com tudo para o YouTube e nos últimos vídeos nós estávamos falando um pouco sobre a questão que envolve os yields dos fundos imobiliários, né? Então, questão do yield do IFIX, questão de prêmio sobre NTNB, a questão do yield dos fundos de recebíveis muito marcado pela inflação. 2 meses atrás comentei sobre a questão que nós não podíamos dizer que o yield do IFIX estava no seu prêmio histórico, como muitos investidores estavam olhando para a comparação do yield do IFIX com o yield das NTNB de 2035 e dizer, nossa, está no prêmio histórico. Expliquei que nós tínhamos ali hoje uma composição muito maior dos fundos de recebíveis dentro do IFIX, os quais possuem muita inflação hoje dentro dos seus rendimentos, o que gera um yield muito elevado e que nós precisávamos tentar separar um pouco essas operações. Também falei um pouco nos últimos vídeos sobre a saída dos investidores institucionais e o contínuo aumento dos investidores pessoas físicas. Pois então, pessoal, o que acontece? Eu achei, na verdade não, né? O Edivaldo, meu grande parceiro aí de curso, ele me mandou um relatório da XP, um flow imobiliário, um relatório público que está sendo divulgado aí pela XP, um relatório muito bom e ele traz dados justamente com base nesses nossos últimos vídeos. Eu compartilhei até lá no meu Instagram, mas lá no Instagram o espaço é pequenininho, não dá às vezes para explicar muito bem, o pessoal ficou bastante na dúvida, então eu achei legal trazer esse flow imobiliário aqui, fazer um vídeo curtinho e mostrar para vocês alguns desses dados para nós podermos trabalhar um pouquinho mais. Então, vamos para a tela e eu vou mostrar lá para vocês. Estamos aqui, pessoal? Então, vamos lá. O relatório é esse aqui, ó. Flow imobiliário, tá? Da mesa de fundos imobiliários lá da XP. E aí eu quero trazer para vocês alguns destaques. Vamos lá, tá? O primeiro destaque que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui a tela. E aí vocês vão ver justamente, tá? O que eu venho comentando com vocês. Vejam, aqui um pouquinho mais escuro, esse tracejado um pouquinho mais escuros, o que nós estamos vendo aqui? Ó, uma redução do market share dos fundos imobiliários na mão dos institucionais. Então, os institucionais estão reduzindo um pouquinho a participação de market share dentro dos fundos imobiliários. Tá? E aqui nós vimos o que é um aumento no market share dos investidores estrangeiros, com um pequeno aumento aí do que nós chamamos do varejo. Tá? Mas eu não quero isso porque eu quero mostrar também o estoque aqui para vocês. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Esse é o gráfico que eu quero mostrar para vocês, que é o gráfico de posicionamento dos players em outubro. Então, o que nós temos aqui? Nós tivemos em outubro a saída de 342 milhões de reais que estavam na mão dos institucionais e o aumento de 321 milhões de reais na mão da pessoa física e 21 milhões de reais na mão dos investidores estrangeiros. Isso é muito curioso. Por quê? Porque aquela ideia de que a queda dos fundos imobiliários está sendo ocasionada só pelas pessoas físicas não é bem verdadeira. Nós estamos vendo uma saída aqui dos investidores institucionais e levanta um pouco aquela minha dúvida. Será que se a hora que esse investidor pessoa física sair, vamos ter uma queda ainda maior do IFIX? E por que nós estamos tendo um aumento aqui dos investidores estrangeiros? Minha visão é que os fundos imobiliários estão consideravelmente descontados. O que chama a atenção é isso aqui, é a saída dos institucionais. Pode ser uma saída dos fundos de pensão. Isso é interessante de nós acompanharmos. E aí, se nós formos olhar a posição desses players por setor, isso aqui é o que mais me chamou a atenção. Os institucionais estão saindo mais dos CRIs e a pessoa física entrando mais no CRIs. E é justamente os CRIs que estão segurando o IFIX. Os fundos CRIs estão caindo, mas não estão caindo nem perto dos fundos de tijolo. E aí os institucionais estão saindo pesado dos CRIs. Né? Não estão saindo tanto assim do tijolo, está saindo bastante no de logística, que está tendo uma queda bem considerável, mas não estão, por exemplo, saindo de lajes corporativas e em shopping estão até entrando aqui, ó, com 8 milhões, enquanto pessoa física está saindo. E aí novamente vem aquela questão, se cair os rendimentos daqui 6 meses, 8 meses, o que vai acontecer? Será que essa pessoa física vai sair e nós vamos ter uma queda um pouco maior nesses fundos recebíveis? Então vem muito
essa questão da minha dúvida, porque tá alguns movimentos marcados aqui pela saída de institucional. E aqui, esse gráfico aqui, ele também é interessante, deixa eu ver se mostra bem aqui para vocês. Quero que vocês olhem bem aqui, ó, esse mês aqui de março de 2020. Como todos sabem, foi a maior queda do IFIX lá quando nós tivemos o início da pandemia. Quem saiu em março de 2020? Pessoa física, com 672 milhões. Quem entrou pesado? Institucional, 692 milhões. E olha que curioso, o institucional ele passa o tempo todo com o que nós chamamos de net negativo, ou seja, no mercado secundário ele só sai. Ele entra nas ofertas, então ele entra lá nas ofertas primárias do fundo, ele vai entrando nos follow-on, ele vai entrando nos IPO e ele vai vendendo para o varejo, que muita entrada nos follow-ons e vai vendendo para o varejo. E o varejo vai comprando, evidentemente, no mercado secundário, muitas vezes desse investidor aqui institucional. Quando que o investidor institucional entrou pesado no mercado secundário? Quando tem uma queda muito forte. E é justamente quando tem a queda muito forte que sai a pessoa física. Então, aquela minha preocupação que de repente aí um comparativo de fundo imobiliário com CDB, com Selic de repente chegando a 2 dígitos na reunião do Copom de fevereiro, pessoa física um pouco sem dinheiro no início do ano de 2022, podendo aí ficar um pouco sem liquidez, nós podemos ver de repente esse net de posicionamento mensal da pessoa física indo para o campo de repente um pouco mais neutro, um pouco mais negativo, de repente gerar aí um pouquinho sim de mais quedas. Não é de descartar essa possibilidade. E aí quem sabe o institucional compensaria um pouco isso, mas ele só entra no secundário quando tem muito desconto. Então fica atento nesse ponto, que reforça um pouco a minha ideia. Busque os fundos que estão muito descontados, mas continue aí tendo munição para continuar fazendo as suas aquisições. Depois, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. Opa, aqui. Depois disso, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês nesses gráficos aqui? Os spreads. Os spreads que nós temos hoje em relação ao yield médio do IFIX para NTNB, mas esses gráficos aqui da XP, eles me proporcionam a aprofundar um pouco mais naquela reflexão que eu já pus há 2 meses atrás, que olha, não olhem tanto o desconto histórico entre IFIX e NTNB, porque hoje nós temos muito mais fundos entregando inflação dentro do seu dividend yield, e isso vai levar a um erro de desconto histórico. E esses gráficos aqui da XP, eles são extremamente ilustrativos. Já compartilhei lá no Instagram e agora nós vamos detalhar aqui. Antes eu não posso deixar de fazer um pequeno jabá, pessoal. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para a Black Week do Desmistificando FI. Então eu estou com 20% de desconto em todas as assinaturas. Quem assinar agora o Desmistificando FI vai ganhar o 20% de desconto e vai garantir a renovação desse plano no próximo ano no mesmo valor que vai pagar agora. Então você vai, no ano que vem nós temos o reajuste de preço pela inflação, mas você vai segurar esse valor e os 20% de desconto na renovação também. Então esse Black Week está bem diferente, tô bem empolgado aí, eu acho que está um momento muito descontado dos fundos imobiliários, você precisa de informação de primeira linha, então faz todo sentido você ter uma assinatura de qualidade e nada melhor do que o Desmistificando FI, o primeiro research independente exclusivo de fundos imobiliários do Brasil, isso que eu lancei em 2015. E a minha carteira recomendada, realmente, ela estava revendo ela desde o seu lançamento em 2018. Eu bato bastante no IFIX. 2020, IFIX foi negativo. Na minha carteira deu 14% positivo. Esse ano, ela cai menos do que o IFIX. Infelizmente, é um ano muito difícil para os fundos imobiliários, mas ainda assim cai menos para o IFIX. Mas chega de jabá, né? Os links estão aqui embaixo. Pode compartilhar com os amigos e tudo mais. Vamos que eu quero te mostrar agora essa questão dos spreads. Vamos lá. Opa. Aqui. Estamos aqui na tela, então. Vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos na linha cinza mais claro a NTNB 2035, um índice que eu uso bastante, o pessoal da XP pelo visto também usa. E aqui o dividend yield dos fundos imobiliários, 9,85. Aqui o fundo traz o spread
que nós temos entre um e outro. Hoje o spread entre um e outro é de 4,69%. Quando eu olho isso e quando eu olho o spread de 2016, eu vou dizer, nossa, eu estou realmente num spread quase histórico. Eu já expliquei isso para vocês, né? Mas a XP, nesses relatórios, eles nos proporcionaram dados mais acruados daqueles do que, porque eu separei só em tijolo e recebíveis. E eles separaram por setor. E aí vamos lá, fundos de CRI. Então o fundo de CRI aqui ele não trouxe o spread, mas ele trouxe quanto que está o dividend yield dos fundos CRIs que fazem parte do IFIX. 12,30%. Então, quando eu olho 12,30% para 5,16%, é um spread de praticamente 7%, né? Mais de 7%, um pouquinho mais de 7%. Aí você vai olhar e dizer, poxa, Rodrigo, não dá para comparar dividend yield de fundo CRI com NTNB. E é justamente essa reflexão que eu já propus lá atrás, gente, e que vocês precisam entender agora para entender que não está tão assim no desconto histórico. Porque os fundos CRIs possuem muita inflação dentro do seu dividendo. Então, o mais correto seria eu comparar hoje esse dividend yield dos fundos de CRI com um tesouro pré que não tem inflação. Então, nós teríamos que comparar aí com um DI futuro, que está algo em torno de 12%. Então, está bem até compatível com isso. Mas quando nós olhamos para dentro do yield do IFIX, esses 12,30% vão lá para dentro. E aí por isso que eu digo para vocês, eu não posso olhar esse 4,69 e dizer, nossa, está no desconto histórico lá de 2016, porque não está tanto assim. Está com muito desconto, sim, não é inegável que está com muito desconto, mas não é esse desconto histórico como nós tivemos em 2016. Em 2016, em fundo de tijolo, gente, era fácil fazer 1% ao mês. Então é importante nós termos isso em mente. Mas aí, nós saímos do CRI e aí nós vamos vir. Aqui nós estamos no lajes corporativas. Quando nós olhamos para as lajes corporativas, nós vamos ver que o spread médio é de 3,07%. Um bom spread, né? Se nós compararmos aqui, ele traz só desde 2018, é um dos maiores de todos aí recente, né? Mas já fica longe daquele spread médio que nós tínhamos lá atrás de 4,69, que parece muito alto realmente quando nós olhamos histórico. Quando eu vou para o de escritório, 3,07. E aí, ponto muito interessante. Quando eu vou para a FOF, tenho médias de 9,09. O que acontece hoje com FOF? FOF não está gerando ganho de capital. Então eu não posso dizer que eu tenho que comparar FOF com um tesouro pré, com um DI futuro. Porque eu estou com muito pouco ganho de capital aqui, então eu estou com muito pouca inflação sendo entregue aqui, eu estou vendo só os rendimentos mesmo dos fundos imobiliários. Esse 9,09 aqui está bastante elevado para a FOF, justamente por causa desse modelo que acaba ocorrendo com ele. Quando eu sigo e desço aqui para logística, e aí eu vou ver o prêmio que eu tenho em logística, aqui é 2,91% de prêmio, né? 5,16 para 8,07. Então eu tenho 2,91% de prêmio, já fica bem abaixo da média do IFIX. Então reforça aquela ideia, o IFIX está alto por causa dos fundos de recebíveis. A partir do momento que a alta dos juros fosse eficiente para controlar a inflação, nós vamos ter uma queda dos fundos recebíveis, nós vamos ter uma queda do yield médio, e aí esse prêmio para a TNTNB do yield médio vai comprimir. E aí é onde eu fico com aquela visão. Será que o investidor pessoa física pode gerar uma redução maior ainda desse FIX lá na frente? Isso nós não sabemos ainda. Vamos acompanhar com o tempo, vamos ver o que vai acabar acontecendo. Evidentemente que o mercado vai dar sinais ao longo dos meses para nós podermos acompanhar. Se nós descemos mais um pouco o gráfico, nós temos o dividend yield dos shoppings, e aí aqui cai consideravelmente para 1,58 esse prêmio, 5,16 para 6,74. Então nós temos aqui 1,58% de prêmio, já fica um prêmio bem mais baixo. Se você for ver, ele é um prêmio praticamente que nós tínhamos aqui em 2018. Então não muda muito, mas aqui tem uma curiosidade. Os rendimentos dos fundos de shopping estão pressionados por causa da pandemia. A expectativa é de crescer um pouco melhor, um pouco mais esses rendimentos, e aí nós poderíamos voltar aqui para esses valores aqui de começo de 2019, finzinho,
de 2018. E aqui nós temos um espaçozinho para ganhar na melhora. Curiosidade, fundos de agência bancária, um yield bastante elevado e prêmios aqui de 5,21%. Né? Então aqui 5,21%. Aqui são cálculos de desvio padrão e tudo mais, mas com um prêmio já bem considerável, considerando que são fundos de tijolo. Importante só nós vermos ali que temos alguns fundos desses que o contrato está muito elevado e vai acabar tendo também uma redução. Depois nós temos os híbridos, híbrido aqui muito marcado por KNRI, que nós temos um prêmio de 2,67%. O que eu queria mostrar para vocês era justamente isso aqui, tá? Vamos assim dizer, um fechamento de todos os últimos vídeos que eu venho dizendo. Então eu falei lá atrás que nós não podíamos olhar hoje só para yield médio entre NTNB e FIX, porque nós temos ali muita inflação ocasionada pelos fundos recebíveis. Depois eu comentei que nós estamos tendo sim saída de pessoa física, mas essa saída de pessoa física está sendo marcada por um giro dentro da pessoa física, então está saindo alguns investidores de pessoas físicas, estão entrando outros. Quem está saindo muito continua sendo um investidor institucional, de repente aí um fundo de pensão que está saindo, mas nós temos aí uma marcação, como eu mostrei para vocês, em que quase todos os meses eles são o que nós chamamos de net negativo, ou seja, eles mais saem no mercado secundário do que efetivamente eles entram no mercado secundário. E além disso, eles estão saindo no total do FIX. Quando eu pego o relatório da B3, já mostrei também para vocês nos últimos vídeos, nós vemos que eles estão saindo dos fundos imobiliários, eles não estão só net líquido dentro daquela operação em que ele sai no mercado secundário e entra novamente no mercado primário. Não, ele tem essa situação, mas ele está saindo totalmente dos fundos imobiliários também. Isso nos chama atenção, por quê? Porque se tiver um movimento de saída de pessoa física, nós podemos ter uma queda bem considerável do IFIX, porque esses dois saindo geraria uma queda um pouco mais consistente. Pontos importantes e pontos de conclusão, na verdade, de todo esse fechamento aqui, tá? Nós não estamos ainda no desconto histórico, estamos com desconto bem elevado. Faz sentido começar a montar a carteira ou comprar mais fundo agora, mas continue pontuando fundos que estão com muito desconto, porque é muito provável que nós continuamos. De repente não com quedas consistentes nos próximos meses, mas sem trigger de valorização para os próximos meses. Então, você vai continuar tendo oportunidades. E muito atenção a eventuais oportunidades que possam ocorrer no mês de janeiro. Eu estou chamando muita atenção para isso, eu estou com receio de que nós possamos ter uma saída de investidor pessoa física ali no mês de janeiro, mês de fevereiro, um período em que a pessoa física fica muito sem recursos e nós podemos ter ali o alcance dos 2 dígitos da taxa Selic, o que pode aumentar um pouco esse susto comparativo. Então, tem caixa, continue aí aportando aos poucos ao longo do tempo e continue, e se você já está no fundo imobiliário, continue sendo resiliente. Os fundamentos não mudaram tanto assim, evidentemente que a taxa de juros impacta essa precificação, mas em algum momento isso tudo se acerta e o importante, o momento do setor imobiliário é muito diferente. A nossa expectativa hoje é de uma melhora dos aluguéis no médio prazo. Eu tenho certeza que quem está posicionado ou quem estiver se posicionando agora, os próximos, daqui 2 anos, eu vou gravar um vídeo e vocês vão estar muito felizes com esse vídeo. Eu não tenho assim muita dúvida quanto a isso, mas evidentemente até lá nós vamos ter que ter um pouco de paciência, um pouco de resiliência a toda essa situação. Pessoal, era isso, não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de conhecer o meu research, então tá aqui o link por desconto para vocês, tá? O link já tá com desconto, você vai clicar no link e já vai por desconto, o plano mensal com desconto ou o plano anual. Você pode, se você não conhece, você pode conhecer, tem 7 dias para pedir o reembolso do dinheiro se fizer assinatura no cartão de crédito. Muito obrigado, um forte abraço para vocês.